Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Jéssica Ribeiro e nossa aula tem a colaboração do intérprete Darley. Então, prestem bastante atenção na aula de hoje, já pega aí o seu caderno para o que a gente vai aprender. Na aula de hoje, nós trataremos sobre a classe gramatical numeral e também sobre uma outra classe gramatical, que é o artigo, tá certo? São dois assuntos na aula de hoje, então fiquem ligadinhos aí. Primeiro, vamos começar com o artigo. O que é um artigo? O artigo é a classe gramatical que geralmente antecede um substantivo. Antecede quer dizer que vem antes, tá certo? Então, normalmente, o artigo vai vir antes de um substantivo, sendo variável em seu gênero e em seu número. O que é isso? Ele tanto pode estar no masculino e no feminino, quanto pode estar no singular e no plural, fazendo concordância sempre com o substantivo ao qual ele está sendo associado. Por isso que eles caminham juntos. O artigo sempre caminha junto com o substantivo. O artigo ele ainda pode ser dividido em dois tipos. O tipo em que trata de algo mais específico, que é o que a gente chama de artigos definidos, e aquele tipo de artigo que não trata de algo específico, mas sim de algo genérico, de algo mais coletivo. São os artigos indefinidos. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses tipos. E é importante enfatizar ainda que o artigo ele não funciona sozinho no enunciado. Para que o artigo faça sentido, seja ele o definido ou o indefinido, é preciso que ele esteja sempre acompanhado de um substantivo, tá bom? Vamos ver agora, por exemplo, os artigos classificados como artigos definidos. Os artigos definidos são aqueles que designam um ser em específico, algo em especial, tá certo? E não algo genérico ou coletivo demais, e sim algo específico. Eles podem estar tanto no masculino e no feminino, como também no singular e no plural. E aí eu vou mostrar para vocês agora quais são esses artigos que a gente chama de artigo definido. Então, como vocês podem ver aqui, tanto no masculino quanto no feminino eles aparecem, mas também no singular e no plural. O masculino singular do artigo definido é o artigo o, e o seu feminino é a. Quando a gente vem para o plural, no masculino fica os e no feminino as. Aqui abaixo a gente tem dois exemplos, tá certo? No primeiro exemplo, a gente tem a lição que aprendi hoje foi simples. Então, veja que eu já tenho aqui em destaque o meu artigo a, tá certo? E ele está fazendo companhia ao substantivo lição. Então, a palavrinha lição é um substantivo e ela está sendo acompanhada pelo meu artigo a, que é um artigo definido, porque não é qualquer lição, é a lição que foi aprendida, então uma lição em especial. Então, é um artigo definido que está no feminino e no singular. Por que está no feminino e no singular? Porque ele está acompanhando o substantivo lição. Lição também é uma palavra que está no feminino e no singular. Como o artigo acompanha o substantivo, então ele precisa estabelecer essa concordância. Vejamos agora no exemplo 2. Escolhi os objetos para você. Eu tenho aqui o meu artigo os, tá certo? O meu artigo definido os. E os está fazendo referência ao meu substantivo objetos, tá certo? Então, aqui, ó, objetos é o meu substantivo, que está sendo acompanhado pelo meu artigo os. O artigo os, ele é um artigo que está, vou colocar aqui, ó, é um artigo definido, porque não são quaisquer os objetos, né? São objetos específicos aqui, escolhidos para você, então a pessoa está tratando com objetos específicos, então, artigo definido, masculino,
plural. Masculino, porque está concordando com objetos, a palavra objetos é uma palavra masculina, e plural, porque não é um objeto, é mais de um, então, os objetos. Então, perceba que o artigo sempre vai concordar com o substantivo que está associado a ele. Vamos ver agora os exemplos com os artigos indefinidos, tá certo? Naquelas situações em que eu tenho artigos que não especificam o substantivo, mas que tornam o seu sentido genérico. Como vocês podem observar aqui, o artigo indefinido ele vai tratar de uma generalização, ou seja, de um sentido mais geral, substantivos que trazem o sentido mais geral. E também vão tratar do gênero masculino e feminino e do número singular e plural, para concordar justamente com o substantivo que o acompanha. Então, como vocês podem ver na tabela, eu tenho a parte masculina e feminina, tanto no seu singular quanto no seu plural. Então, o artigo indefinido masculino singular, um. Feminino singular, uma. Masculino plural, uns. Feminino plural, umas. Uma observação importante. Cuidado para não confundir o artigo masculino indefinido no singular um com o número um. Tá certo? A gente vai falar um pouquinho de numeral na aula de hoje. Mas é importante entender que o artigo um, ele vai tratar de um sentido genérico, um sentido específico. Já o número um vai tratar da quantidade, que a gente vai ver mais à frente. Então, cuidado para não misturar o artigo com o numeral. São sentidos diferentes. Vamos ver agora dois exemplos. Ele passeava sempre com um cachorro. Veja, aqui eu tenho o meu artigo indefinido e aqui o meu artigo está fazendo companhia ao substantivo cachorro. Como eu não estou tratando do numeral 1, eu estou tratando do artigo, então aqui nessa oração não significa exatamente que a pessoa estava andando apenas com um cachorro, mas significa que ela estava andando com um cachorro qualquer. Ou seja, não está sendo especificado aqui que tipo de cachorro a pessoa estava passeando. Então, quando diz ele passeava sempre com um cachorro, não importa que tipo de cachorro era esse, é um cachorro qualquer. Então, aqui eu tenho a palavrinha cachorro, que é o meu substantivo, que está sendo acompanhado do meu artigo indefinido, masculino, singular. Por que está no masculino e no singular? Porque está concordando aqui com a palavra cachorro. No segundo exemplo, eu tenho escolhi umas pinturas para você. Então, eu tenho umas, o meu artigo indefinido, que está sendo referência para o meu substantivo pinturas. Então, a palavra pinturas é o meu substantivo, que está sendo acompanhada pelo artigo umas, tá certo? Umas é o meu artigo indefinido, por que indefinido? Porque diz umas pinturas, mas não diz quais. Pode ser qualquer pintura. Indefinido, feminino, porque está concordando com pinturas, uma palavra feminina, e plural, mais de uma pintura. Tá bom? Então, esses aqui são os exemplos para artigo indefinido. Vamos observar aqui rapidamente uma comparação entre os dois tipos de artigo, o definido e o indefinido. Imagine aqui que essas imagens a gente fosse colocar uma frase. Então, por exemplo, aqui o animal que a gente tem comparando é o gato. Então, eu poderia usar o artigo definido aqui, ou usar o artigo no masculino, porque gato é uma palavra masculina. O gato é feliz. Então, eu tenho aqui o meu artigo concordando com o substantivo gato.
Em comparação aqui, eu vou utilizar agora o artigo indefinido. Então, eu não vou dizer mais o gato nem os gatos, porque não é mais definido, é in. Então, eu tenho que dizer uns, porque tem mais de um. Deixa eu ajeitar aqui para vocês. Uns gatos são felizes. Quando eu digo uns gatos são felizes, eu disse quais eram que eram felizes? Eu tenho mais de um aqui, mas eu não disse exatamente quais, se era esse e esse, se era o último e o segundo. Eu não especifiquei, eu disse que uns são felizes, mas não disse quais. Por quê? Porque quando eu digo uns, eu torno essa informação indefinida. Então, é justamente essa função do artigo indefinido. Vamos ver agora um segundo exemplo, com essas outras duas imagens, ó, com estrelas. Então, aqui, fazendo uso do artigo definido, eu vou especificar algo. Então, eu vou dizer a estrela é linda. Então, eu tenho aqui o meu artigo definido a, que está no feminino e no singular, porque faz concordância com estrela, que é o meu substantivo, que também está no feminino e no singular. Aqui, eu já vou fazer uso dos indefinidos. Então, como tem mais de um e é no indefinido, eu posso colocar as estrelas, perdão, aqui, umas estrelas. São lindas. Umas, porque é o artigo indefinido, tá certo? Que está fazendo concordância com estrelas, aqui que está no plural e no feminino. Então, umas também está no plural e no feminino. Umas estrelas são lindas, mas eu disse quais? Não, porque indefinido, ó, umas são lindas, mas eu não consegui especificar quais são essas umas que são lindas. Justamente a função do indefinido. Enquanto o definido define, o indefinido torna o seu sentido mais genérico, menos específico, tá bom? Vamos ver agora a outra classe que é o numeral. O que é um numeral? Numeral é a classe de palavras variável, ou seja, ela muda, ela flexiona em número e em gênero, tá certo? Encarregada de determinar a quantidade de pessoas, de objetos, de coisas ocupados numa dada sequência. Então, aqui a gente já está em outro assunto. A gente viu os artigos e agora a gente está vendo numeral, questão de quantidades. Em outros termos, o numeral é a palavra que indica, em termos numéricos, um número exato ou a posição que tal coisa ocupa numa série. Os numerais, eles podem ser classificados em até 5 tipos: cardinais, ordinários, fracionários, coletivos e multiplicativos. Por que a gente estuda isso na aula de língua portuguesa também? Tem gente que deve estar pensando, nossa, virou aula de matemática. Não. Na matemática, vocês também estudam os numerais, e na aula de língua portuguesa, a gente estuda a classe de palavras numerais. Então, é importante a gente aprender os tipos de números para saber como escrever o nome desses números, tá certo? Então, vamos lá, a classificação dos numerais. Os numerais que a gente chama de cardinais, quais são eles? É a forma básica dos números, tá certo? São os algarismos aqui que vão formando toda essa sequência mais básica dos números indo-arábicos que a gente aprendeu, os quais objetivam uma quantidade, sendo que alguns deles variam em gênero, como, por exemplo, uma, dois, duas, dependendo da quantidade de coisa que você esteja falando. 200, 200 e assim sucessivamente. Então, esses números que a gente chama de numeração mais básica e mais comum, como vocês podem observar aqui na tabela, são os números que a gente chama de cardinais. Nessa partezinha em amarelo, a gente tem o algarismo. E nessa partezinha em azul, a gente tem a escrita do número.
também chamada de número por extenso, né? Eu escrevo o nome do número. Então, observe que a gente tem aqui os numerais cardinais, essa sequência mais básica e mais comum dos números, tá bom? Outro tipo de número que nós temos também são os numerais ordinais, que indicam uma ordem. O próprio nome já sugere uma ordem dentro de uma determinada sequência. E aí ele vai se diferenciar do numeral cardinal, tanto na forma como a gente fala esse número, quanto também na forma que a gente escreve esse número. Ele pode variar o seu gênero para o masculino e feminino, e também pode variar em relação ao número, indo para o singular ou para o plural, tá certo? Como, por exemplo, aqui, primeiro, primeira. Veja que eu não falei mais um e uma. Isso era lá no cardinal. No ordinal eu vou falar em ordem, tá certo? Primeiro, primeira, segundo, segunda, e assim sucessivamente. Observem aqui nessas duas tabelas que eu tenho alguns exemplos de numerais ordinais. Então, aqui eu tenho o símbolo, tá certo? E aqui eu tenho como se lê esse número ordinal. Perceba que ele tem essa marcaçãozinha aqui, ó. Tá pequenininho, eu não sei se vocês conseguem observar, mas aqui é como se fosse um O bem pequenininho e aqui um A. Por quê? Porque isso vai definir o gênero. Então, quando tem assim, eu falo no masculino. Quando tem a letrinha A pequenininha, eu falo no feminino. Então, por exemplo, aqui primeiro seria essa parte. Primeira, essa. Segundo ou segunda. O que vai definir se eu digo segundo ou segunda é essa marcaçãozinha aqui, ó, no numeral ordinal. Lá no numeral cardinal não tem, por isso que eu digo uma. Aqui já tem a marcação, porque eu devo fazer a leitura em ordem. E a forma de escrita do número também vai variando, ó. Por exemplo, se eu pego aqui as dezenas, eu tenho nesse exemplo, ó, trigésimo ou trigésima. Então, aqui, ó, já o numeral nessa ordem aqui. E assim sucessivamente. Outro exemplo, nos tipos de números, são os numerais fracionários. Como que a gente lê esse tipo de número, como que a gente escreve? Os numerais fracionários, eles indicam a diminuição das proporções numéricas, ou seja, representam uma parte dentro de um todo. Como, por exemplo, esse número aqui, ó, eu tenho a forma em algarismo e eu tenho como que lê-se esse número. Então, eu leio 1/4 ou leio 1/4. Então, por isso que a gente aprende também na língua portuguesa, para saber tanto como escrever esse número, como pronunciá-lo. Assim sucessivamente, ó, esse número aqui, ó, veja que é diferente a forma de marcar um número fracionário. Como que eu leio esse número? Eu leio ele como um meio ou metade, ou ainda posso ler 1/2, e assim sucessivamente. Aqui eu tenho alguns exemplos para vocês verem, né? Fracionário, então, vai ser uma fração, esse número. Aqui eu tenho a fração, e aqui eu tenho a leitura desse número que é uma fração. Então, novamente, ó, aqui eu tenho a fração e aqui eu tenho a leitura dessa fração. Então, por exemplo, aqui 1/2, 1/3, 1/4, 1/5. Então, essa é a forma tanto de escrita quanto de pronúncia desse tipo de número aqui, que é o número fracionário. Um outro exemplo dos numerais são os numerais coletivos, que são aqueles números que indicam uma quantidade específica. Número exato que faz referência a um conjunto de seres, como, por exemplo, dúzia, que é um conjunto de 12 unidades, dezena, que é um conjunto de 10 unidades, centena, que é um conjunto de 100 unidades. Esses números coletivos, eles sofrem flexão de número, ou seja, eles também podem ficar no singular e no plural, dúzia, dúzias, dezena, dezenas. Então, eles podem sofrer essa flexão de número, tá certo? Então, por exemplo, aqui, ó, biênio, um período de 2 anos. Então, eu posso pronunciar e escrever 2 anos, mas existe uma palavra que signifique 2 anos? Existe. Qual é? Biênio. Existe uma palavra que signifique 2 meses? Existe. Qual é? Bimestre. Na escola a gente ouve muito falar as avaliações do primeiro bimestre, ou seja, as avaliações no período dos primeiros 2 meses, ou
do segundo 2 meses, e assim sucessivamente. Ó, curioso esse aqui, ó, centúria. Centúria é um período de 100 anos. Centúria não é uma palavra que a gente está muito acostumado. Normalmente a gente fala século, mas século ou centúria significa um período de 100 anos. Do mesmo jeito aqui, ó, decênio. Muitas vezes a gente usa só a palavra década, mas eu posso usar a palavra decênio também, um período de 10 anos. Então, milênio, quinquênio, semestre, são numerais coletivos. São palavras que especificam uma quantidade exata dentro da representação numérica. E nós temos os numerais multiplicativos. Como que a gente faz a leitura desse tipo de número? Ele se relaciona a um conjunto de seres, objetos ou coisas, dando-lhes uma característica de uma forma determinando o aumento da sua quantidade, através dos seus múltiplos, como, por exemplo, a palavra dobro, a palavra triplo, quádruplo, quíntuplo, e assim sucessivamente. Se vocês observarem aqui, então eu tenho o numeral dobro. Dobro significa o quê? Significa uma quantidade elevada 2 vezes. Triplo. Triplo significa o quê? Uma quantidade elevada 3 vezes. E assim sucessivamente. Então, se eu não quiser dizer, olha, 2 vezes a mais, eu posso simplesmente dizer, é o dobro. Então, por isso que eu aprendo também a pronúncia, a escrita e a representatividade desse tipo de número, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Foi uma aula um pouco mais comprida, porque nós tínhamos 2 assuntos, mas são assuntos que vocês já viram possivelmente e hoje a gente teve a oportunidade de relembrá-los, tá bom? Forte abraço e até a próxima aula.